Agora são 7 horas e 38 minutos. O Jornal 96 completou 15 anos. Foi o primeiro rádio-jornal da FM Potiguar. A revista matinal da 96 FM virou um case de sucesso porque alcançou variados públicos no dial. O Jornal 96 foi um dos primeiros sinais de que o rádio, a exemplo de outros veículos de comunicação, estava iniciando uma série de mudanças. O ambiente digital tem forçado os veículos tradicionais a se reinventarem. Meu convidado da semana é o jornalista e diretor da 96 FM, Enio Cinedino, responsável pelo convite para que eu conduzisse o Jornal 96 por uma série de programas que tem mudado a cara do rádio FM no Rio Grande do Norte. Enio, o Jornal 96 foi o primeiro rádio-jornal no FM aqui no Rio Grande do Norte. Como é que você define a empreitada? Ousada. Já são 15 anos, né, Diógenes? E eu lembro, vou contar uma pequena historinha aqui para o nosso telespectador. Eu já tinha feito algumas tentativas de inserir dentro da grade de programação da rádio jornalismo. E não tinha obtido sucesso. E eu me recordo muito que você estava chegando de Brasília, em Natal, e nós nos encontramos naquele restaurante ali na Praça das Flores, no Raro Sabor. O de Gracinha, né? O de Gracinha. E a gente conversando e eu falei do projeto, do que eu tinha em mente. E você logo de cara, você adorou a ideia. Você que é jornalista, que veio do rádio, que tinha inclusive trabalhado na 96 FM. E você logo de cara, você abraçou a ideia. Vamos tocar esse projeto e vamos colocar no ar. Mas quando é que você se conscientizou que o ouvinte do FM estava mais afeito às notícias? Porque o rádio FM sempre foi marcado pela música, pelo entretenimento, pelos shows, pelas promoções. É verdade. Né? A gente na época, a gente fazia pesquisas trimestrais. A gente fazia algumas quantitativas. Aliás, a gente fazia, a maioria das pesquisas eram quantitativas e algumas qualitativas. E, invariavelmente, nessas qualitativas, vinham o nome notícias, informações, prestação de serviços. E eu ficava um pouco encucado com aquilo dali, porque até então o rádio FM era sinônimo de entretenimento, como você falou, e música. E bate-papo do locutor, com o ouvinte que entrava ao ar, enfim. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Se eu não me engano, na época tinha uma legislação que obrigava um percentual mínimo de notícias na programação do FM. Era isso que... Que era exatamente, justamente naquele período que você trabalhou na redação da rádio e que você tentou inserir mais notícia dentro da programação. As rádios FM na época só colocavam aquele percentual que era exigido pela Constituição. De hora em hora, uma nota. Sim, de hora em hora, uma nota. Era o chamado release press, né? E aqueles montes de releases que a gente recebia das assessorias, enfim. E às vezes faltava até estilete no mercado, porque era só... Era só o Gillette Press mesmo. O mercado publicitário entendeu o projeto do Rádio Jornal naquela época? Não entendeu, não. Pelo contrário. Recebi inúmeras, diversas críticas dos chamados teóricos da comunicação, né? Dizendo como colocar um jornalístico, como colocar um programa de entrevista, de pessoa falando, no chamado horário de pico de rádio FM. Porque naquela época, é bom a gente deixar claro... Como é que a coisa funcionava? Como a coisa funcionava. O AM, o rádio AM... era o prestador de serviço. Era aquele rádio mais factual, o que dava a notícia. Inclusive, eles tinham muitos radiojornais, né? Tinham muitos radiojornais, inclusive aqueles programas que fizeram muito sucesso na década de 70, que é aqueles programas policiais, né? E tal. E aí muita gente disse que eu estava ficando maluco. Inclusive, algumas pessoas, alguns colegas de profissão que eu reputo como melhores profissionais do Brasil de rádio. E que chegavam para mim e diziam, como você vai colocar um programa jornalístico de 7h30 da manhã? Porque de 7h30 da manhã às 9 da manhã,
No mundo inteiro é o chamado horário nobre do rádio. Então, assim, pode ser aqui, pode ser na China, pode ser no Acre, enfim. É o maior número de ouvintes por minuto no rádio. E no mundo. continua assim. Continua assim. Das 7h30, nesse período, das 7h30 até as 9, 9h30. Então, esse aí é o que a gente pode chamar de horário nobre do rádio. Como aquele horário da televisão de 8 às 10, né? Pronto, esse é o horário nobre do rádio. Mas diante de tantas reações negativas, não bateu medo de colocar o projeto em prática? Eu não lembro hoje, eu confesso a você, Diógenes, que eu não lembro se bateu medo. Eu devo ter ficado um pouco ressabiado, né? Assim, de ir na contramão da história, né? Assim, como é que uma rádio de Natal, no Rio Grande do Norte, vai fazer um programa jornalístico onde todas as FMs no Brasil, todas FM no Brasil, estavam tocando música, sorteando senhas, ingressos, bonés, camisetas. Coisa que a 96 fazia. Coisa que a 96 fazia e faz. E faz ainda hoje. Mas confesso a você que deve ter ficado meio ressabiado. O mercado, como a gente conversou, não teve esse entendimento. Você sabe que nós bancamos esse projeto 3 anos para ele começar a buscar um certo equilíbrio. E assim, e hoje virou um case de marketing, né? Virou um case no rádio. Que replicou, que teve seus filhotes. Exatamente. Teve seus filhotes. Não teve seus filhotes só no Rio Grande do Norte, não. Teve seus filhotes pelo Brasil. Vários colegas de rádio no Brasil vieram aqui para ouvir o Jornal 96. Virou uma referência. E aqui no Rio Grande do Norte, obviamente, foi o espelho para todos os grandes rádios-jornais, todas as rádios, né, começarem a fazer os seus rádios-jornais, né? Isso é uma coisa que eu particularmente me orgulho muito. A 96 FM foi a primeira FM do Rio Grande do Norte. Já se vão 35 anos de funcionamento, de existência, e muitas mudanças ocorreram ao longo do tempo. O que é que mais lhe marcou, Enio? O que mais me marcou? Nesses 35 anos, me marcaram algumas coisas. No período em que a rádio era só música e entretenimento, nós chegamos a ganhar 4 discos de ouro no Brasil, por ser a rádio de maior audiência no Brasil, né? Várias outras emissoras no Brasil ganharam esse disco de ouro das gravadoras, e nós ganhamos também aqui no Nordeste, no caso, né? Fomos a única emissora que ganhou esse disco de ouro. Mas assim, um dos grandes momentos foi um disco de platina que nós ganhamos na época da Sony Music. Um disco de platina que na época correspondia a 1 milhão de cópias vendidas de qualquer tipo de cantor, banda ou grupo. 1 milhão de cópias como a rádio de maior audiência no Brasil, proporcionalmente falando. Ou seja, nós tínhamos, na época que ganhamos esse prêmio, o maior número de ouvintes por minuto no Brasil. Então aquele realmente foi um momento muito marcante para mim e para Cinedino, né? Silvino Cinedino, fundador da rádio. Fundador da rádio, meu tio. E foi um momento realmente muito marcante para a gente ganhar esse prêmio. Outro momento foi que eu costumo dizer que foi realmente um divisor de águas no rádio, né? Que foi a gente inserir o jornal, o radiojornalismo, uma notícia dentro da programação. Então, eu acho que esses foram grandes momentos da emissora, da rádio, que a gente realmente, eu acho que a gente acertou. Enio, quem ainda ouve música no rádio? Tem um universo muito grande de gente que ouve música no rádio. Mas o que eu diria, Diógenes, é que hoje cada um pode ter o seu rádio pessoal. Sua playlist. Sua playlist, pode ter sua FM pessoal. Porque tá aqui, né? Então, assim, ele vai utilizar o seu smartphone como uma rádio pessoal.
Então ele vai colocar aqui se ele gosta de MPB, se ele gosta de axé, se ele gosta de reggae. Aí ele coloca aqui dentro do seu smartphone 5, 10 mil músicas, né? Sem intervalo comercial, sem a interrupção do locutor, né? Faz a seleção musical do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então, assim, ainda tem muita gente que gosta de ouvir música no rádio, mas a rádio passa por uma reinvenção. A rádio está passando por um momento de reinvenção. Maior interação. Segundo o IBGE e o IBOP, o rádio perdeu cerca de 850 mil ouvintes entre os anos de 2015 e 2016. Esse dado lhe preocupa? Não preocupa, sabe por quê, Diógenes? Porque eu acho o seguinte, o rádio perdeu ouvinte, os jornais perderam leitores, a grande televisão, as grandes televisões, as grandes corporações, aí eu incluo inclusive as americanas, perderam telespectadores. E eu acho que os veículos de comunicação como um todo, eles passam por isso que eu estou falando, de uma reinvenção. Também. E aí as pessoas falam com relação à internet, né? Dizem que a internet hoje é a grande responsável pela perda do telespectador, pela perda do ouvinte, pela perda do leitor. Eu acho que tem que se conscientizar que a internet é parceira, é ferramenta. Tem que interagir com ela, né? Tem que interagir com ela. Mais do que nunca. A internet hoje, entendeu? É imprescindível. Tanto para o rádio, tanto para a televisão, como para o jornal. Aliás, tem muita gente usando, claro. Muita gente usando. Com êxito, né? A internet como suporte para o conteúdo hoje. De todos Sem os dúvida. veículos de comunicação. E todo mundo está testando seu modelo aí. Sem dúvida. De interação. Muito se falava que a TV iria acabar com o rádio. E o rádio resistiu. Por que a internet se mostra mais ameaçadora, apesar da necessidade de interagir com ela? Eu acho que os veículos, eu não falaria nem só do rádio, sabe, Diógenes? Eu acho que os veículos de comunicação, eles atentaram para esse fenômeno tardiamente. Estão aprendendo a conviver com a internet. Eles estão aprendendo a conviver com a internet, né? Eles achavam, aí eu falo pelo rádio, que eu tenho, obviamente, tenho alguns amigos, colegas de rádio, e a gente sempre conversa muito para ele. Eles achavam que a internet seria mais uma parceirazinha do rádio. Complementar. Um complemento, né? Mas não, na realidade, a internet hoje se tornou uma ferramenta imprescindível, tanto para o rádio, como para a televisão, como para o próprio jornal. Isso me lembra que, em 2007, quando eu criei o portal No Minuto, uma redação voltada exclusivamente para o online, muita gente também achou que isso não ia dar em nada, que isso era coisa de outro mundo, enfim, que... E, na verdade, era uma tendência que já estava se desenhando, né? Exatamente. E hoje é uma realidade, todos precisam se fortalecer cada vez mais no ambiente da internet. É um pouco isso. Havia uma certa arrogância dos veículos tradicionais? Eu não diria arrogância, eu diria desconhecimento, né? Eu diria desconhecimento disso que veio, disso que chegou para a gente, né? Ou que estava por vir, né? Então eu acho assim que os chamados veículos tradicionais estão começando a ter esse entendimento. Perda de audiência acaba também em perda de receita, né? Há uma aferição também de queda de receita da ordem de 5%. O mercado local já sente essa queda também? Na realidade, essa perda de receita é meio que uma tradição do rádio, né? O rádio nunca viveu um momento glorioso de receita, se a gente for falar a nível de grandes veículos de comunicação. Sempre foi a prima pobre do... Sempre foi o primo pobre dos veículos, né? Mas você vê, o rádio, com todo esse tempo, com o surgimento da televisão, com a internet
enfim, com tantas e outras formas de comunicação, ele resiste, ele subsiste e se reinventa. Hoje, mais do que nunca, o rádio passa por uma reinvenção. Inclusive, foi matéria da última Veja, né? Uma rádio tradicionalíssima, como a Rádio Globo, né? Demitiu os seus principais comunicadores. O Antônio Carlos, por exemplo, que tinha um programa de décadas. Quase no Rádio 30 Carioca, anos, né? quase 30 anos, líder absoluto de audiência, líder de receita, mas a diretoria da Globo resolveu terminar com um programa e colocar um modelo de programação diferente. Então, eu acho que o rádio, como os outros veículos, passa por esse momento de reinvenção. Você está falando de receita, me veio aqui uma questão que eu acho que é importante. O Estado do Rio Grande do Norte vive uma crise financeira, seus principais órgãos públicos estão sofrendo problemas orçamentários e hoje se discute muito a questão de se gastar com os veículos de comunicação. Aliás, sempre é relegado a um segundo plano. E as pessoas até esquecem que existe toda uma cadeia produtiva em torno, não só do rádio, da televisão, dos portais de notícia e dos impressos. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Eu acho que o mercado publicitário sempre foi muito desatento com relação ao rádio. De uma certa forma, isso é uma coisa que eu combato diariamente, inclusive já foi objeto de discussões acaloradas em universidades públicas, privadas, enfim. Eu acho que o mercado publicitário trata o rádio muito mal. Aí você me pergunta, isso é um privilégio só do mercado publicitário do Rio Grande do Norte? Não, no Brasil inteiro. Mas eu acho que com essa entrada do radiojornalismo, com essa utilização da instantaneidade, que é uma marca do rádio, e que até alguns outros veículos, como a própria televisão, está tentando usar isso, mas ainda usa de uma forma equivocada, eu acho que o rádio está começando a ganhar um espaço devido dentro das verbas publicitárias. Principalmente com isso que eu estou te falando, com relação a conteúdo. A gente constata que o mercado da comunicação no Rio Grande do Norte vem sofrendo abalos fortes do ponto de vista da adequação desse mundo digital. Vários jornais impressos fecharam. Nós temos aí uma cobertura jornalística espraiada na blogosfera, os rádios se adaptando e não se encontrou ainda um modelo de financiamento para os veículos no ambiente digital. O que fazer? Quem tiver essa resposta, né, vai ganhar. Vai ganhar $1 milhão. $1 milhão. Vai ganhar $1 milhão. Porque você vê experiências até fora do Brasil, o próprio Rupert Murdoch, né, que colocou um jornal 100% digital, sem assinante, você não paga nada pela assinatura e nada, até hoje patina. Então, eu acho que quem tiver... O problema não é só no mercado do Rio Grande do Norte, não, é no mundo inteiro. Não é no mundo inteiro. O mundo ainda não conseguiu resolver essa equação, entendeu? Como se ganhar dinheiro no mundo digital. Falando, obviamente, de veículo de comunicação. Você falou em reinvenção do rádio, eu lhe pergunto qual é o modelo que foi adotado pela 96 FM? Conteúdo, como eu falei, conteúdo. O nosso investimento hoje todo é em conteúdo. Então, assim, o ouvinte deixou de querer ouvir aquela rádio tradicional, de abobrinha, de conversinha, de sorteio de ingresso, de oi querida, oi meu amor, onde é que você está? Oi amigo, um abraço amigo e tal, não sei o quê. E ela passou a buscar conteúdo. Ele quer participar mais. Ele quer participar mais, ele quer interagir mais. Então, ele quer ouvir notícia, ele quer saber o que está acontecendo, né? Ele quer saber o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Até de uma forma que eu diria
menos densa, de uma forma Descontraída, mais de uma informal. forma descontraída, mais informal, né? Mas ele quer saber o que é que está acontecendo. Então ele quer saber como é que anda o trânsito, ele está voltando para casa, ou está indo para o trabalho, ou está levando os filhos para o colégio, quer saber como anda o trânsito, quais são as melhores vias de acesso. Ele quer saber se hoje é o dia de pagar carnê do IPVA, IPTU, se a prefeitura está dando algum tipo de desconto, ou o governo está dando algum tipo de desconto. Ele quer uma opinião sobre aquela polêmica do dia. Aquela polêmica do dia, ele quer uma análise sobre aquela polêmica do dia, né? Então eu acho que o ouvinte de rádio FM mudou completamente. E nessa linha, a 96 tem inovado. Tem inovado. Ela tem inovado tanto na área de na área jornalística, como também nos outros programas. A gente tem outros programas, tem outros conteúdos. A gente começa com o Luiz Almi, que é um programa popular, né? Depois a gente tem o Jornal 96, depois a gente tem o Padre. Padre Nunes, O né? Padre Nunes. Que é um dos grandes sucessos hoje do rádio potiguar. É, né? que é o campeão de audiência. E eu não sei se a gente tem tempo, mas eu queria só contar uma curiosidadezinha, Diógenes. Na época, tinha um padre muito famoso aqui no rádio. Padre Manzotti. Padre Reginaldo Manzotti, ele estava numa outra emissora. E que essa outra emissora hoje foi arrendada. E ele estava nessa outra emissora e era um dos grandes líderes de audiência no Brasil. E a empresa que é responsável pelo Padre Reginaldo Manzotti me ligou e disse, nós temos um produto campeão, líder de audiência, e nós queremos oferecer para a sua emissora. Nós gostaríamos de saber, o senhor tem interesse? Eu disse, conheço o produto, mas não tem interesse não. Como o senhor não tem interesse? Nós estamos falando de Padre Reginaldo Manzotti. Eu digo, conheço o Padre Reginaldo Manzotti, o programa dele é muito bom, muito bem produzido, mas a gente está fazendo um padre daqui. Nós temos o Padre Nosso. Nós temos um Padre Nosso. E aí, quando eu falei com o Padre Nunes, um pouco antes da Copa do Mundo, para ele estrear, e eu disse, Padre Nunes, já vamos estrear dia tal. E ele fazia, Enio, pelo amor de Deus, mas como a gente vai estrear? E qual é o horário que a gente vai estrear? Eu digo, a gente vai estrear no horário do Padre Reginaldo Manzotti. Ele disse, meu Deus, eu não acredito. E nós estreamos exatamente no horário do Padre Reginaldo Manzotti e depois o horário do Padre Reginaldo Manzotti na Copa do Mundo, naquela Eu vou cantar fase. a música que ele cantou para mim. Aí o Padre Reginaldo Manzotti foi para um outro horário e o Padre Nunes ficou de 8 às 9. Eu vou cantar a música que ele cantou para mim numa entrevista. Qual é a chave? Qual é o segredo? É isso. Muito trabalho, né? É Para verdade. encerrar, se um jovem chegasse hoje para você, pedisse uma orientação, dissesse que vai fazer o curso de radiojornalismo e quer trabalhar no rádio, o que é que você tem a dizer para ele, hein? Eu sou um apaixonado por rádio, né? Então, assim, eu diria o seguinte, que ele deixasse de ser aquele, na época da nossa faculdade, às vezes a gente saía dali como um especialista em generalidade, né? A gente entendia de tudo, a gente falava de política, de economia, de gastronomia. Era enfim, metido. Era metido, né? Era o verdadeiro especialista em generalidade. Eu diria o seguinte, que ele fizesse o curso e que ele focasse em alguma coisa. Que ele se tornasse um profissional que focasse em alguma coisa. Focasse em algum segmento. Seja o segmento Aliás, é musical. o que falta muita gente hoje, muitos jovens, foco nas coisas. Foco. Né? Que ele focasse em algum segmento do rádio. Que ele focasse na parte comercial. Que ele focasse na parte de marketing. Que ele focasse na parte de programação musical. Ou mesmo na parte de radiojornalismo. Mas que ele fosse realmente um estudioso. Né? E focasse no que ele escolhesse. Eu acho que essa é a grande colaboração que eu podia dar com esses meus 35, 36 anos de rádio. É isso aí. Parabéns pelos sucessos na 96 FM e vida longa a 96 FM. Vida longa. Obrigado a você, Diógenes.